Gente, abra a tua Bíblia em João 1. Eu vou ler com vocês do 1 ao 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado de Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens, todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus de infinita graça e misericórdia, bom é estar na Tua presença nesta noite e desfrutarmos desse tempo maravilhoso na Tua presença. Bom é estarmos na Tua casa neste dia em que celebramos a ceia do Senhor. Graças te damos e pedimos, abre o nosso entendimento e ajuda-nos na compreensão da verdade, que é a palavra que liberta. A Tua palavra viva, eficaz, poderosa, criadora, libertadora e salvadora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Meus queridos, hoje pela manhã eu li esse texto também, mas eu gostaria de agora à noite dar um enfoque diferente e trazer à tona algo que está explícito também no texto, mas que muitas vezes passa despercebido de nós, como servos e servas do Senhor, como homens e mulheres de Deus. Eu quero destacar aqui os versículos 6 e 7. Abra aí a sua Bíblia e acompanha comigo, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns versículos, então acompanhe aí comigo. O versículo 6 e o 7, o 8 também, vamos aproveitar, vamos até o 8. Surgiu um homem enviado de Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Amém. Graças a Deus. Hoje pela manhã eu lembrei a todos o enfoque de Paulo no início deste evangelho, o enfoque de João, perdão, nesse evangelho que leva o nome dele, principalmente por causa
da cultura e da filosofia grega, porque João, hoje o Paulo está comigo, hein? Está aqui comigo assim na mente, né? Mas o João, o apóstolo, ele estava na cidade grega de Éfeso quando ele escreveu, né? E ali, o berço da filosofia, havia uma necessidade de que ele enfocasse isso, mostrando a divindade de Cristo, a grandeza e o seu poder criador, que ele era o próprio Criador, né? A essência de todas as coisas. Mas havia um outro problema que ele precisava enfrentar. No texto que ele precisava escrever e deixar como registro do Evangelho de Jesus Cristo. E esse outro problema passava por João Batista. Porque João Batista estava sendo assim exaltado e ocupando um lugar de concorrência com Jesus, na fé e na crença popular dentro da igreja. A gente vê isso hoje em dia em muitos núcleos cristãos, aonde um apóstolo ou um mártir cristão ocupa um local de destaque igual ao de Jesus. As pessoas reverenciam, se tornam devotas, fazem preces como se tivessem o mesmo poder que Jesus, como se fossem intercessores como Jesus, como se fossem caminho como Jesus, quando a palavra de Deus diz que não é nada disso. Então ele precisava enfocar o seguinte: João veio, era homem de Deus, poderoso em suas obras, mas ele não era a luz, veio para testificar da luz, veio para testemunhar da luz. E eu acho que esse ponto é exatamente o cerne da nossa reflexão nesta noite, porque precisamos nos identificar com esse ministério de João Batista. João, o apóstolo, está se referindo a João, o Batista. João Batista, como a gente mais conhece. Então, eu diria que nesta era atual, quando a gente estuda dispensações, a gente sabe que nós vivemos na era da graça, que é de Jesus até a sua volta, o tempo da salvação, o tempo da graça de Deus. E nesta era, é a era do testemunhar, é a era em que nós espalhamos essa luz, porque ela passa por nós e ela reflete a ponto do Senhor dizer: vós sois a luz do mundo, porque a luz de Cristo está em nós, Ele está em nós, e nós temos que ter consciência disso e deixar que essa luz resplandeça através da nossa vida. De que maneira? Pelo nosso testemunho, pelo testemunhar da nossa vida da verdadeira luz. Tal como João, nós não somos a luz, mas a luz é testemunhada por nós e ela se torna intensa a ponto das pessoas verem a luz de Cristo através do nosso testemunho. Por isso eu poderia dizer que ele é o precursor, ele, João Batista, do ministério do testemunhar de Cristo. E o Senhor Jesus nos deixou essa missão: vão por todos os cantos, de Jerusalém aos confins da terra, e preguem o evangelho da salvação, levem as boas novas da salvação. Quem crer e for batizado, vamos ter batismo em dezembro, hein? Quem não foi batizado ainda, faça o favor de já se inscrever. Quem não for batizado, tem que se batizar. Quem crer e for batizado, será salvo, não é? Nós temos que ter essa capacidade, esse compromisso, realmente vestir a camisa do testemunhar de Cristo como João Batista. E o que é o testemunhar? Testemunhar é a nossa ação que diz: olha, eu era cego, agora eu vejo. Eu estava perdido e fui encontrado. Não
não tinha sentido para a vida, mas agora Jesus me deu sentido para a vida. Eu estava destruído, minha família estava destruída, mas Jesus mudou tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa centrada, que tem objetivos, que tem propósitos, que tem planos. E a minha família é uma família abençoada, uma família debaixo da graça de Deus. Isso é o testemunho. Eu não sabia o que fazer da vida, eu não sabia o que crer, mas hoje eu sei em quem crer. Hoje eu conheço a verdade, porque a verdade não é a opinião do João ou do Sebastião. Não do nosso João aqui, né? Mas a verdade é o Senhor Jesus Cristo, cuja palavra está além da nossa, acima da nossa, cuja verdade é soberana e ela percorre imutavelmente séculos, milênios, de eternidade a eternidade. Céus e terra passaram e passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Portanto, hoje nós somos essas testemunhas, pelo mesmo propósito: preparar a volta de Cristo. Porque o texto diz que o objetivo do testemunhar de João era preparar a vinda do Senhor. E o nosso objetivo, pregar para a salvação do perdido, é preparar a volta de Jesus. O Senhor disse que o evangelho seria pregado em todo o reino, e aí viria o fim. É a nossa missão. Nós estamos também neste ministério cujo precursor, como eu chamei, poderíamos chamar de tantas outras maneiras, foi o próprio João Batista. Exemplo para nós a ser seguido. E ele transmitia o quê? A mensagem do Evangelho. A mensagem da luz do céu, Jesus Cristo. E ele dizia: olha, eu não sou o Cristo. Aliás, virá aquele que é muito maior que eu, de tal maneira que eu não sou digno de sequer tirar as sandálias dos pés dele. E todo mundo tinha o maior apreço e respeito por João Batista, e tinha até temor dele, medo mesmo, tal a sua autoridade espiritual. O próprio Jesus disse: não houve um profeta maior do que João Batista, testemunhando de João Batista, não é? Tal a estrutura ministerial dele e o exercício deste ministério para anunciar a vinda do Messias. Mas o fato é que, tal como João, nós não somos a luz. Jesus é a luz. Mas nós transmitimos essa luz, porque Jesus está em nós. E a nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. É levar a luz de Cristo a toda a criatura. Para que um dia essas pessoas, aonde nós semeamos a boa semente do Evangelho, deixem germinar e deixem crescer e deixem frutificar o poder de Deus em suas vidas. É o poder de Deus. De manhã, eu disse que não há luta entre luz e trevas. Não existe, porque em nenhum lugar escuridão combate com a luz. E não tem poder para isso, correto? Não tem. Simplesmente não tem. Ô, irmã Magali, apaga todas as lâmpadas aqui para mim. Isso. Pode apagar tudo. Olha aí. Bom, tem algumas coisas acesas ainda. Agora vamos acender. Olha, houve alguma reação das trevas, da escuridão, para tentar impedir a luz de... Não existe conflito. Aonde está a luz de Cristo, ali está a vitória absoluta, a libertação completa, a vitória inquestionável. Aleluia. E agora eu quero afirmar uma outra coisa que talvez muita gente pode estranhar.
Eu mesmo já falei o contrário disso inúmeras vezes, mas nós vamos entendê-la dentro de um contexto. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Todas as religiões levam a Deus. Pastor Adenir, pelo amor de Deus, isso está me cheirando heresia. E agora? Gente, todos os caminhos levam a Deus. Mas só Jesus Cristo nos leva à salvação de Deus. Há uma grande diferença em estar na presença de Deus e em ser salvo por Deus. A Bíblia diz que um dia todos, de todas as religiões, todos os que não tinham religião, todos os que nunca creram na existência de Deus, todos, grandes e pequenos, homens, mulheres, pobres e ricos, de todas as raças, estarão diante de Deus. Então, nesse aspecto, dentro desse contexto, todos os caminhos levam a Deus. Mas ao conhecimento de Deus e à salvação de Deus, só Jesus Cristo. Todos os outros caminhos são trevas, porque a palavra de Deus diz, só Jesus é a luz. A luz que resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam com ela. Não puderam, não podem, nunca poderão, porque Ele é a luz. Não é que Ele tem a luz, Ele é a luz, como Ele é o amor, Ele é a salvação, Ele é o Criador. Como Ele disse a Moisés, diga ao faraó que o Deus eu sou te enviou, porque Ele é. E ponto final. Nele está tudo concentrado. Ele é a essência de tudo. Ele é a fonte de tudo. Mas, meus queridos, lá em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 33, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, o texto diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Está vendo como, por onde quer que a pessoa vá, um dia ele vai ter que se encontrar com Deus? Não importa o que ele fizer, um dia ele vai ter que se encontrar com Deus? Ah, mas a Bíblia diz, ai daquele que se encontrar com Deus sem a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai daquele que se encontrar com Deus sem ter sido perdoado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mediante o nosso arrependimento. Ai dessa pessoa. E o texto está dizendo aí, todo mundo, de todas as nações, serão reunidos. Mas nesse dia, o Senhor fará separação, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. O texto diz assim, eu quero ler com vocês em Hebreus 9, 27 e 28. Porque eu disse, só Jesus leva ao Pai para a salvação. E está escrito assim, Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma, como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, lá na cruz, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
Olha que coisa extraordinária, gente. Então, na verdade, todos se encontrarão com Deus. Só que esse encontro será diferente de uns e de outros. Os que se renderam a Cristo em vida, os que o receberam como Senhor e Salvador, os que tiveram seus pecados perdoados e sua vida lavada no sangue do Cordeiro, vão ter um encontro para a salvação, porque só Jesus Cristo salva. Quem falou isso? Ele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ponto final. Agora, quem não fez isso, ele vai estar diante não do Deus Salvador, mas do Deus Juiz, que julga com retidão, que julga imparcialmente. E nós sabemos, porque a Bíblia afirma isso, todos nós estamos em dívida com Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sem a graça de Cristo, sem a salvação em Cristo Jesus, eu vou ser condenado e você será condenado. Não tem outra opção. Mas em Jesus nós somos salvos. Como diz o texto que lemos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa expressão, e olha, João fala para os gregos, dentro da ideia filosófica que eles tinham de vida após a morte. Ele fala para os crentes, para que não endeusassem João Batista, e a ninguém. E agora ele fala com os hebreus, uma mensagem poderosa, porque essa palavra aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no grego, ela tem um sentido de, não só ele veio e esteve aqui entre nós, mas ele veio e estabeleceu seu tabernáculo entre nós. E o que isso significa? Para o judeu, isso fazia todo sentido. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então Deus não pode habitar no nosso meio. Porque se Ele habitar no nosso meio, todos nós morremos. Não é porque Ele vai ser contaminado, é o contrário. É porque a santidade de Deus consome toda a impureza, todo o pecado, todo o mal. A presença dEle, tal como a luz, dissipa as trevas instantaneamente. Mas a palavra de Deus diz que lá no deserto, Deus orientou Moisés a construir um tabernáculo para Deus habitar no meio do seu povo. Era um lugar pequenininho, aonde eles cultuavam a Deus. Um lugar que tinha 3 repartições: o átrio, que era para o povo em geral, o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, onde as cerimônias eram realizadas, os sacrifícios, e o lugar santo dos santos, ou santíssimo. E era ali aonde era o lugar da presença de Deus. Esse é o sentido de habitou entre nós. Deus veio e habitou entre nós. Fez um tabernáculo para estar no nosso meio. Lá no tabernáculo, aquele local, ele era restrito, ninguém podia entrar lá, ninguém. Lá dentro tinha a arca da aliança, onde tinham 3 elementos que o próprio Deus ordenara fosse colocado: as tábuas das leis, que foi dado a Moisés, lá no Sinai, uma porção do maná, que Deus deu para o povo durante os 40 anos que estavam no deserto, todo dia. Eu acho que alguns aí hão de se lembrar que antigamente nós tínhamos o padeiro que levava o pão na nossa casa, ninguém ia na padaria,
todo dia e deixava na porta de casa o pão e o leite. Alguém pegou essa fase aí? Ah, tem um pessoal aí. Eu não, mas o meu avô contava muito para mim disso daí, sabe? Os hebreus, todo dia quando eles acordavam no meio do deserto, de manhãzinha, estava lá o maná, que era uma espécie de semente com a qual eles faziam o trigo, massas, né? Como se faz com o trigo. E aquilo os alimentou foi a base da alimentação deles durante 40 anos. E tinha uma porção lá que, vocês sabem que o maná, eles pegavam de manhã, era a porção de um dia. Ninguém podia guardar para o dia seguinte, porque estragava, apodrecia. E aquele que ficava no chão lá, ele dissolvia, como se fosse água, sumia. Era milagre todo dia de Deus na vida deles. Hã? Coisa extraordinária, né? Era o poder de Deus. E ali dentro da arca não estragava. Ficou lá anos e anos e anos, não estragava. E também ali estava a vara de Arão, que foi a vara que confirmou o sacerdócio araônico, né? Num acontecimento fantástico também, narrado pela palavra de Deus. Porque muita gente não queria aceitar o sacerdócio araônico, né? Porque era a família de Moisés. Então, um dia, Deus mandou todos os príncipes das tribos fincarem a vara, que era um cajado, né? No chão, na frente dessa tenda da congregação, esse tabernáculo. E era pau seco, um bastão. E eles falaram: agora vocês vão dormir. Amanhã cedinho eu quero vocês aqui de volta. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, quando eles voltaram, estava tudo do mesmo jeito. Mas a vara de Arão, ela tinha florescido e dado fruto naquela madrugada, daquele pau seco. E aquela vara estava dentro também daquela arca, é uma espécie de baú, né? E ali era o lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. A Bíblia diz aqui em grego, o que João escreve, é exatamente que Jesus veio e estabeleceu seu tabernáculo no meio do povo. Mas não agora para ser ali um lugarzinho fechado, inacessível. Não, ele é o próprio tabernáculo, a presença de Deus, presença viva no meio do povo de Deus. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Lá ninguém podia chegar. Uma vez por ano o sumo sacerdote, depois de passar por um processo imenso de purificação física e espiritual, ele podia entrar lá com o sangue do cordeiro para pedir perdão para todo mundo e por ele mesmo. E era tão sério que ele entrava com uma corda amarrada nos pés, na canela, porque se acontecesse algum problema lá e ele morresse, não podiam entrar lá, então era para puxar ele para fora. Jesus acabou com isso. Na sua morte, a Bíblia diz que lá naquele tabernáculo, que agora já era um templo, né, construído, bonito, o véu que fazia a separação do lugar santo com o santo dos santos, o véu se rasgou de alto a baixo, porque Deus acabou com isso. Em Cristo Jesus nós temos esse acesso. Em Cristo Jesus nós temos condição de desfrutar da presença de Deus, porque Deus habitou entre nós. Deus, Ele próprio, estabeleceu o seu tabernáculo no nosso meio, para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Veja, e é exatamente por isso que o nosso testemunho é tão fundamental, e que eu digo que hoje nós damos continuidade ao ministério iniciado por João Batista. Para que as pessoas entendam isso, para que as pessoas saibam disso, para que essas boas notícias sejam levadas às pessoas, para que todos aqueles que crerem nessa mensagem, que é a mensagem de Jesus,
não pereçam, não sejam separados com os bodes, usando a expressão bíblica, mas seja trazido para o aprisco com as ovelhas. Diga graças a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, Hebreus 10, de 37 a 39, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo, referindo-se a nós, esse viverá pela fé. E se ele, esse justo, retroceder, amarelar, como a gente diz, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Oh, diga graças a Deus. Por isso, meus queridos, eu diria assim sobre nós. Versículo 6 de João 1. E aqui eu vou parafrasear. Surgiu um povo enviado de Deus, chamado de cristãos. Esse povo veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio de todos, os homens crescem. Esse povo não é o noivo. Aliás, na Bíblia é chamada de noiva. Mas veio para testificar do noivo.